Massachusetts cria Conselho Latino com líderes brasileiros que terão acesso direto à governadora do estado. Jovem brasileiro de 21 anos morre após a moto que pilotava ser atingida por carro de bandido em fuga após cometer assalto. Fronteira Sul, autoridades instalam mais de 300 torres de vigilância com inteligência artificial para evitar a entrada de ilegais no país. Atirador invade banco no Kentucky, mata 4 pessoas, deixa outras 8 feridas e é morto pela polícia. E final de semana de calor foi marcado pelo começo da invasão de algas nas praias do sul da Flórida. Uma ameaça e tanto para este verão. Só para se ter uma ideia da extensão do problema, das praias de Rollover Beach até Hollywood e Fort Lauderdale, as algas podem ser vistas até do espaço. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando da força e do poder das comunidades estrangeiras aqui nos Estados Unidos. Só em Massachusetts vivem cerca de 850 mil latinos, incluindo, claro, os brasileiros que impulsionam a economia e fazem a região crescer. Por isso, o estado resolveu criar um conselho para empoderar essas comunidades com acesso direto à governadora do estado. E nesse grupo seleto de líderes, claro, tem brasileiros, como nos mostra a Giovanna Locatelli. Para a governadora de Massachusetts, Maura Healey, a comunidade latina fortalece o estado. Para ela, a criação do conselho é uma forma de derrubar barreiras sistêmicas e expandir oportunidades de acesso, priorizando educação, capacitação profissional, empreendedorismo e acessibilidade. De acordo com o Centro de Pesquisas Boston Indicator da Boston Foundation, em torno de 850 mil latinos vivem em Massachusetts. Este número representa 12% da população do estado, grande parte vivendo e se desenvolvendo em Boston e cidades vizinhas. As pesquisas mostram ainda que o crescimento da população latina representa 92% do crescimento total de Boston entre 1980 e 2015. Fazem parte do conselho 40 representantes das comunidades latinas. O Brasil está representado por 3 lideranças nomeadas. Tanto para a governadora Maura Healey quanto para as instituições brasileiras de apoio ao imigrante, a criação do conselho reforça ainda mais os laços dos americanos com a comunidade brasileira. A importância da criação de um conselho latino pela governadora Maura Healey em Massachusetts é muito grande, porque isso abre espaço para que as lideranças latinas do estado tragam os anseios, as expectativas, as necessidades, as reclamações da comunidade latina e o governo e a representação brasileira está incluída, o que é muito bom. Nós temos 3 brasileiras incluídas nesse conselho, isso é muito importante. O ICE anunciou a criação de uma ferramenta online para não cidadãos americanos informarem a mudança de endereço. A ideia é dar aos estrangeiros uma opção confiável e conveniente para atualizar as suas informações enquanto se aguarda um processo judicial de imigração. O novo formulário de mudança de endereço para não cidadãos se chama EOIR 33 e está disponível online no site do Departamento de Justiça. Basta procurar pelo seu estado e região para baixar o arquivo em PDF que deve ser preenchido e enviado à imigração. O documento está disponível em 6 línguas, incluindo o português. Há ainda as opções de preencher o formulário via telefone e pessoalmente. A nova medida permite que estrangeiros cumpram suas obrigações com a imigração com mais facilidade e que isso melhore a precisão das informações de endereço relatadas ao ICE, garantindo uma localização válida e a padronização do Serviço Postal dos Estados Unidos. Vale lembrar que, pela lei, todos os não-cidadãos dos Estados Unidos, exceto portadores de visto A e G, devem relatar mudanças de endereços ao USCIS dentro de 10 dias após a mudança. A imigração americana tem visado controlar as informações imigratórias e, de uma certa forma, até acelerar processos utilizando as ferramentas tecnológicas. Vale lembrar que a maioria dos fóruns
nos Estados Unidos já são, em grande maioria, já contam com ferramentas digitais, mas os fóruns imigratórios e os processos imigratórios têm sido os que mais demoram em adotar essas tecnologias. Não é de se surpreender que o governo americano tenha buscado implementar uma tecnologia para fazer algo que é tão importante e tão descomplicado num processo imigratório, que é a manutenção do endereço correto junto ao órgão imigratório. É muito importante que o imigrante que se encontra nos Estados Unidos e que tem essa obrigação de notificar a imigração do seu endereço residencial, para que qualquer notificação seja enviada para esse endereço, faça isso. E seguindo no tema imigração, os indocumentados vão enfrentar agora mais um obstáculo na fronteira sul. Além do muro físico que separa o México dos Estados Unidos, as autoridades agora criaram um muro virtual de vigilância. São mais de 300 torres instaladas ao longo da fronteira para monitorar e rastrear conversas e ligações de traficantes de pessoas e indocumentados. Esses mecanismos vão poder ainda ler placas, sensores de movimentos noturnos e diurnos, além de coletar também dados e indicar os pontos de maior movimento no muro, além de outras funções. Isso tudo só será possível porque essas torres vão possuir inteligência artificial. Esses equipamentos estão instalados principalmente perto da cidade de El Paso, no Texas. O governo estadual já anunciou que vai ampliar esse muro virtual para tentar reduzir o número de indocumentados entrando ilegalmente no território americano. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de uma tragédia que abalou a comunidade brasileira em Sarasota, na Flórida. Pois é, gente, um brasileiro de 21 anos morreu depois que a moto que ele dirigia foi atingida por um carro. O Leonardo Adams era gaúcho. Ele e a mãe se mudaram de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul, para os Estados Unidos em outubro do ano passado. O jovem era piloto e tinha o sonho de trabalhar em uma empresa aérea aqui no país. Agora os familiares pedem ajuda para arrecadar fundos a fim de enviar o corpo dele de volta para o Brasil. Olha, as autoridades de Sarasota acreditam que Leonardo foi vítima de um bandido que teria realizado um assalto e dirigia em alta velocidade durante a fuga. Inclusive, as imagens de segurança da região já confirmaram que o veículo em que o criminoso estava furou o sinal vermelho antes de atingir o brasileiro, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma tristeza, né, gente? Bom, no próximo bloco a gente traz todas as atualizações do tiroteio em massa de hoje em um banco no estado do Kentucky. E também tem reportagem mostrando como cientistas brasileiros estão usando imagens digitais para revelar o rosto de um egípcio que viveu há 35 mil anos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Cientistas brasileiros ganharam destaque na mídia mundial nesta segunda-feira por causa de um trabalho inédito. Com o uso de imagens digitais, eles estão revelando ao mundo como era o rosto de um egípcio que viveu há mais de 35 mil anos. Olha só que legal! Essa é uma aproximação facial detalhada do crânio de Naselet Khatero, um egípcio que viveu há 35 mil anos. Os restos esqueléticos dele foram descobertos em 1980 no Vale do Nilo. Através de um estudo detalhado das formas ósseas e do crânio que foram encontrados, os cientistas brasileiros coletaram todas as informações possíveis sobre esse egípcio. E assim chegaram a essa estrutura facial e foram adicionando as características usando imagens digitais. Os especialistas acreditam que o homem tinha entre 17 e 29 anos no momento de sua morte. A altura aproximada dele era de 5 pés e 3 polegadas. Após a revelação, agora os brasileiros planejam mostrar a reconstrução facial em uma escultura. Nesta manhã, o país acordou com mais uma notícia de tiroteio em massa. Dessa vez, o caso aconteceu em um banco. Tudo isso em Louisville, no Kentucky. Esse é um dos nossos destaques de hoje do Giro de Notícias.
Segundo testemunhas, um homem invadiu um banco no centro da cidade de Louisville e atirou contra todos que estavam dentro do estabelecimento. 4 pessoas morreram na hora, 2 policiais e 2 clientes do banco. Outras 8 pessoas ficaram feridas e foram internadas, algumas em estado grave. A polícia informou que o atirador que usou uma AR-15 no ataque foi morto no local. Ele era um ex-funcionário do banco. Outro tiroteio abalou a comunidade de Isle of Palms, na Carolina do Sul. Um vídeo gravado por uma testemunha na varanda de um prédio mostra a correria de jovens que estavam se divertindo na praia durante um evento, quando uma pessoa fez disparos que deixaram 6 pessoas feridas. Uma delas ainda está internada no hospital com gravidade, mas estável. O atirador, um jovem de 18 anos, foi preso. Na Califórnia, uma mulher morreu em um acidente causado por um adolescente de 13 anos que tentou fugir da polícia em um veículo roubado. Pelo menos outras 10 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. O caso aconteceu em Woodland no sábado. Uma investigação ainda em andamento descobriu que o menino roubou o veículo de um membro da família. O garoto está detido. E o presidente Joe Biden disse que planeja concorrer à reeleição em 2024. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o presidente disse que isso deve acontecer já nos próximos dias. Biden fez essa declaração hoje no programa norte-americano Today, da rede NBC, pouco antes do início da caça aos ovos de Páscoa na Casa Branca. Ele é famoso por deixar as decisões importantes para o último minuto. Biden alega que está definindo o local e a equipe da nova campanha. A vice-presidente Kamala Harris já declarou também que vai concorrer junto com Biden à reeleição. Bom, no próximo bloco tem um alerta sobre as maternidades que estão fechando em todo o país. Nos últimos anos, pelo menos 217 hospitais fecharam seus departamentos de trabalho de parto. E atenção, parte da comunidade que usa monitores de glicose. A FDA anunciou que está retirando do mercado uma marca específica que está provocando incêndios. Um novo estudo reafirma que o tratamento precoce com hormônios para mulheres em menopausa pode ser benéfico. Pode ajudar a proteger o cérebro contra a demência, por exemplo. A repórter Carolina Camargo tem mais informações. Pela primeira vez, um estudo apontou que a terapia de reposição hormonal tardia pode estar associada ao aumento dos marcadores da doença de Alzheimer. Os pesquisadores descobriram que mulheres que passam pela menopausa precoce, entre os 40 e 45 anos, ou prematura, antes dos 40 anos, ou que começaram a tomar o hormônio mais de 5 anos depois do início da menopausa, apresentaram níveis altos das proteínas tau e beta-amiloide, que são características da doença que afeta o cérebro. Já as mulheres que começaram a terapia hormonal no momento certo, próximo à idade da menopausa, não registraram problemas na proteína tau. O Instituto de Doenças Neurodegenerativas considerou o artigo científico importante por ser a primeira vez que relaciona a terapia hormonal à quantidade dessa proteína. Mas a gente não tem essa correlação tão precisa. Mas, mais uma vez, se você permitir, né, que você fique tanto tempo sem um hormônio e depois você comece, você já vai entrar com o hormônio num ambiente diferenciado em que já houve uma alteração pela questão da menopausa. Então, assim, realmente eles têm estudado essa possível ligação e benefício, mas ainda não está isso muito preciso, principalmente em relação ao Alzheimer, né? Mas as mulheres, quando entram na menopausa, às vezes elas se queixam muito, né? De falta de foco, de alteração da memória, e isso pode melhorar com a terapia hormonal. A questão é que existe uma questão genética também para doenças demenciais, né? Então você tem que pegar ainda um grupo que tem as mesmas alterações, são expostos aos mesmos riscos. A gente sabe que o uso de tabaco, álcool pode influenciar também. Então, assim, não é fácil de você desenvolver esses estudos, mas para você ter certeza, só você fazendo um grupo de controle, né, do estudo. A idade média de início da menopausa é 51 anos. Essa fase é caracterizada pela falta de menstruação por 12 meses consecutivos. A reposição hormonal é um tema polêmico. Desde 2002, o número de mulheres fazendo reposição hormonal vem caindo no mundo
por causa de estudos conflitantes. Diretrizes atuais apontam que os benefícios dessa terapia para mulheres que não têm histórico vascular cerebral ou cardíaco e nem de coágulos superam os riscos. Mas a história é diferente para mulheres com mais de 60 anos e que resolvem iniciar a terapia hormonal 10 anos depois do início da menopausa. Isso passa a modificar um pouco da perspectiva do benefício da terapia hormonal. A gente tem um termo chamado de janela de oportunidade, quando é melhor a época para você começar a terapia hormonal. O que a gente orienta, né, é que você comece a terapia hormonal o quanto antes, mais próximo possível, realmente, do início da menopausa, que você não passe de 10 anos. Então, assim, uma pessoa que parou de menstruar aos 48 e comece aos 59, não. Aí não. Ela já passou 10 anos sem o hormônio. E nesse período, pela ausência do estrogênio, alguns processos podem acontecer de forma silenciosa, como o processo de aterogênese nos nossos vasos sanguíneos. Então, aí você pode realmente propiciar, né, uma complicação cardíaca, talvez, porque ela ficou já 10 anos sem usar o estrogênio e, de repente, ela volta a usar, né? Ela volta a apresentar aquele meio hormonal que já não era mais dela naquele momento. Então, a ideia é que você continue. Então, você tinha o hormônio, ele caiu, você volta a colocar esse, né, a administrar esse hormônio para que você mantenha as características. Ainda no tema mulher, uma notícia alarmante. As maternidades aqui nos Estados Unidos estão fechando por falta de dinheiro, estrutura e profissionais. Por causa disso, várias gestantes estão sendo obrigadas a longas viagens para encontrar maternidades em funcionamento. Olha, desde 2011 até agora, cerca de 220 hospitais fecharam as alas de maternidade e trabalho de parto. Os estados com maior perda e acesso à saúde obstétrica são Minnesota, Texas, Iowa, Wisconsin e Kansas. Cada uma dessas regiões perdeu, em média, 10 instalações médicas. Os hospitais alegam que 42% dos nascimentos são pagos pelo sistema do governo, o Medicaid, com valores muito baixos e que não valem a pena. O resultado é desastroso. Mais de 2 milhões de mulheres em idade gestacional em 1.100 cidades norte-americanas estão vivendo o que eles chamam de deserto de cuidados de maternidade. Essa falta de unidades de atendimento às gestantes está aumentando a morte materna aqui no país. Em 2021, cerca de 1.200 mulheres morreram por causa disso aqui nos Estados Unidos. Complicado. Bastante. Bom, e a gente segue falando de saúde porque um novo estudo apontou que pelo menos 1,5 milhão de pessoas sofrem de lesões cerebrais todos os anos aqui no país. Esse dado alarmante foi divulgado pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que alertou a população sobre os riscos das lesões a longo prazo. Os médicos alertam que uma lesão no cérebro não é igual a quebrar um braço. O osso se recupera e o braço volta a funcionar normal, mas o cérebro fica com sequelas que precisam ser tratadas a tempo. Um estudo que reuniu dados dos últimos 25 anos de traumatismo descobriu que algumas dessas lesões se tornam condições crônicas e que muitas pessoas desconhecem isso. A falta de um tratamento eficaz também pode agravar o problema e resultar lá na frente em consequências graves e até na retomada de um longo tratamento. Os médicos alertam para a necessidade de mais assistência médica, centros de tratamento, instalações de saúde e acesso a exames mais elaborados no país à população carente. Eles lembram que muitas dessas lesões podem afetar o comportamento, o pensamento, a solução de problemas, o raciocínio dos pacientes e até o movimento. Problemas que podem se tornar permanentes. E casos assim, o que precisa de imediato? Iniciar um programa de reabilitação, né? Então fazer direitinho qual foi o diagnóstico, identificar quais foram os comprometimentos, né? Então no trauma de crânio o comprometimento pode ser de diferentes tipos dependendo da área do cérebro afetada. Então pode ser alteração de aspectos da cognição, né? Que são aqueles relacionados com memória, raciocínio. Podem ser alterações relacionadas à função motora, então dependendo da região do cérebro, podem ficar com alterações para movimentar o braço, a perna, mas podem ter complicações também psiquiátricas, aumento no risco de depressão, ansiedade, entre outras alterações psiquiátricas pós-trauma de crânio, tá? Existe também uma questão que pode acontecer pós-trauma de crânio de alterações comportamentais. Então, a pessoa muda a personalidade, muda o comportamento
após o trauma de crânio. Normalmente nesses traumas já de moderado a grave. Agora, um alerta. A FDA, a agência que monitora e regulamenta remédios e alimentos aqui no país, está recolhendo os dispositivos que medem glicose. As autoridades alertam que esses mecanismos estão provocando incêndios. Até agora, 7 já foram registrados e uma pessoa ficou ferida. Os dispositivos recolhidos são da marca Freestyle Libre. Esses aparelhos ficam grudados na pele e servem para medir o nível de açúcar no sangue em pessoas diabéticas. Esses mecanismos usam bateria de íon de lítio. Alguns deles estão superaquecendo e gerando faíscas ou até provocando incêndios. A empresa anunciou que não há necessidade de devolver esses leitores e disse que o dispositivo é seguro desde que usado corretamente com o cabo de alimentação da bateria. Eles criaram um site para tirar as dúvidas e explicar como carregar, armazenar e até usar esses monitores sem risco. O site é esse que aparece na sua tela agora, o freestylebattery.com. Bom, depois do intervalo, a gente tem dicas de como viajar pagando menos aqui no país. Uma companhia aérea está dando passagem de graça para cada ticket comprado. E direto de Miami, a gente atualiza a situação do sargaço, as algas que estão tomando conta das praias da Flórida e ameaçando o verão. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Se você está querendo viajar pelo país nos próximos dias ou adiantar a compra de passagens para o verão, atenção! A companhia aérea Southwest anunciou uma oferta imperdível para você voar com um companheiro de graça. Pois é, olha, a promoção se chama Companion Pass e permite ao viajante designar uma pessoa para voar com ele gratuitamente. Para se qualificar, um membro do programa de passagens frequentes da Southwest precisa se registrar no site da companhia e comprar um ticket até quarta à noite para um voo antes do dia 24 de maio. Bom, feito isso, um passe de acompanhante sem taxa adicional estará disponível na conta do passageiro já a partir de 15 de agosto. Esse Buddy Pass vai funcionar em quantos voos você quiser entre os dias 15 de agosto e 30 de setembro. Bom, agora mudando de assunto, toneladas de algas marinhas tóxicas começaram a chegar às praias da Flórida nesse final de semana. Esse sargaço é apenas o início. Segundo as autoridades, um cinturão de algas de 5 milhas segue rumo à Costa do Sul. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. Quem foi à praia neste último final de semana aqui no sul da Flórida já pôde perceber o que vem por aí neste verão. Como havia sido alertado pelas autoridades, o sargaço, que são algas marinhas tóxicas, já está tomando conta das areias em algumas partes da costa. Só para se ter uma ideia da extensão do problema, das praias de Rollover Beach até Hollywood e Fort Lauderdale, as algas podem ser vistas até do espaço. São 13 milhões de toneladas de algas marinhas, o dobro do tamanho dos Estados Unidos. Cientistas da FAU, Florida Atlantic University, afirmam que a quantidade dobrou de tamanho desde janeiro. Eles estudam as causas desse fenômeno desde 2011 e até hoje não chegaram a uma conclusão satisfatória. As algas marinhas no mar servem de habitat para peixes, aves, caranguejos e tartarugas, mas na areia são tóxicas, provocam alergia, liberam um mau cheiro e podem causar problemas respiratórios, além, é claro, de afetar a pesca e o turismo na região, que é tão famoso pelas suas belas praias e clima tropical. E o clima nessa semana vai ser diverso em todo o país, gente. Vamos começar essa segunda-feira olhando o nosso mapa? Olha só, para terça-feira a previsão é de sol na região de Boston e Washington, mas em Nova York o sol vai aparecer entre nuvens. Já em Charlotte e Atlanta, o sol brilha bastante, chega a 72 nessas regiões. Na Flórida, o mau tempo atinge Jacksonville e Miami, com tempestade prevista. Mesma coisa seguindo para New Orleans, onde a mínima fica em 63.
Em San Antônio também segue aí a tempestade, mínima de 54, máxima de 77, tempo ruim. Em El Paso o tempo já abre, gente, o sol brilha, máxima de 87 graus, bastante calor. Albuquerque aí também máxima de 82, sol forte brilhando. A mesma coisa em Phoenix, em Los Angeles já sol entre nuvens, um pouquinho mais ameno tempo, mínima de 54. São Francisco a mesma coisa, mínima de 46, máxima de 62. O destaque ali em Phoenix e Las Vegas, olha só, 99 de máxima e 94, bastante calor nessas regiões para amanhã. Calor mesmo. Bom, olha só essa notícia agora, gente. No Texas, uma mulher anda sendo chamada de rainha do gambá, depois que um vídeo dela viralizou num bar aí na internet, gente. O vídeo já tem mais de 10 milhões de visualizações e mostra o exato momento em que essa texana retira o gambá com as próprias mãos de dentro do estabelecimento. Olha aí o vídeo da Jessica White, a autora dessa proeza, depois ela agarrar o animal com as mãos na hora que ele invadiu o bar. Foi segurando o gambá pelo rabo que a mulher o levou até a porta e o largou na natureza, perto do riacho que fica ao lado do bar. A Jéssica disse que ao soltar o bicho em segurança, ele correu para a floresta. O dono do bar disse que ninguém viu o momento em que o gambá entrou no local. Ele também disse que ficou bem feliz com a atitude da cliente, que evitou que o animal atacasse as pessoas que estavam no bar e também manteve o bichinho em segurança e levou ele para fora sem que ele se machucasse. Bom, e agora a gente tem mais uma reportagem. Olha só, uma professora resolveu adicionar uma nova matéria na sala de aula e virou um tremendo sucesso numa escola do Michigan. Sabe qual foi? Café. Pois é, ela ensina as crianças com algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizado, como a preparar e servir um café. A ideia dela foi abrir as portas para o primeiro emprego desses jovens especiais. E claro que essa ideia foi parar na internet e viralizou. Olha só. Um copo de café. Parece algo simples, mas para este grupo pra lá de especial é uma grande atividade. Eu me emociono quando começo a pensar nesse curso, diz Jody. A professora dá aula nesta escola há 17 anos e criou um coffee shop no colégio para abrir as portas do mundo para crianças especiais. O estabelecimento é completamente operado por adolescentes que possuem algum tipo de deficiência e que estão aprendendo na sala de aula como servir a bebida. Mas por que café? A Jody explica que é difícil encontrar alguém que não goste dessa iguaria. Por isso, é a primeira profissão ideal para esses jovens no futuro próximo. Eu estou honrado em ser o primeiro a ser atendido neste coffee shop especial, diz o superintendente da escola. Para esses educadores, isso é o significado da educação. Pensar em todas as necessidades desses jovens e estar ali para ajudar e ensinar. O resultado não poderia ser melhor. Enquanto uma pessoa ganha um café quentinho, outra ganha uma baita experiência de vida. Uma iniciativa maravilhosa, merece aplausos essa professora, hein? Com toda certeza, medida inclusiva que sirva de exemplo para outras escolas, né? Com certeza. E é com essa história aí de dedicação aos alunos, inspiradora demais, que a gente encerra, pessoal, a edição de hoje, dessa segunda-feira, do Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite, depois do Cidade Alerta. E você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.